Módulo 4, aula 5, o grande universo das memórias. Agora a gente vai falar um pouco a respeito da demência de corpos de Levy, que também tem a demência como característica e que afeta diretamente as nossas memórias. A demência de corpos de Levy é uma doença neurodegenerativa progressiva que compartilha características clínicas e neuropatológicas, ou seja, assim como a doença de Parkinson, todas essas doenças que causam a demência, elas alteram o nosso senso cognitivo, o nosso processo cognitivo. E a demência de corpos de Levy, ela é associada a uma ampla gama de sintomas que são cognitivos, né? Inclui déficit de memória, que é muito importante, dificuldade de atenção, uma flutuação aqui no nível de consciência, uma dificuldade visoespaciais, ou seja, ela não tem noção de profundidade, onde está, como que está fazendo aquilo, execução de tarefas, ela não consegue ter consciência de onde, como ela está. Então, esses sintomas, eles podem variar amplamente em gravidade e podem se sobrepor aos observados na doença de Alzheimer, por exemplo, né? Ela pode ser diferente, mas ela contém a mesma característica, que é a parte de espaço, de cognição, de tempo, de estar naquele momento, naquele lugar. Pacientes com demência de corpos de Levy, eles podem apresentar ainda bastante sintomas que são muito parecidos, né, com Parkinson, porque eles também podem ter tremores, eles também podem ter rigidez muscular, eles também podem ter movimentos lentos, e esses sintomas, eles podem estar presentes simultaneamente, vinculados à nossa memória. E aqui eu vou falar que o diagnóstico da demência de corpos de Levy, ele é mais desafiador porque ele fica sobreposto a alguns outros tipos, né, de demência. Então aqui eu vou precisar, além dos normais, assim, daqueles tratamentos normais, eu vou precisar de geriatras, de neuropsicopedagogos, toda a parte de neuro. Eu vou precisar de tratamentos que visam controlar essa parte motora, essa rigidez relacionada ao corpo, que é existe uma doença chamada cárcere também, onde a pessoa só fica mexendo os olhos. Então tudo isso pode vir com a situação de corpos de Levy. E a gente tem também aqui o ELA, que todas essas doenças que são degenerativas, elas acabam trazendo a demência como um fator muito sério, né? E quando eu escrevi o livro Grande Universo das Memórias, eu quis mostrar para as pessoas que todas essas memórias que a gente tem, os fatos da gente ter a memória, tudo isso, na verdade, o que causa é um esquecimento de quem a gente é, do que a gente quer da vida. E todas essas doenças, elas acabam afetando o lobo temporal, que processa informações, e a pessoa acaba tendo dificuldades no falar, no pensar, no viver. E normalmente as pessoas que têm problemas vinculados à memória são pessoas que têm uma tristeza muito grande, uma dor muito grande que não é fácil de falar. E então ela vai guardando tristeza durante a vida dela inteira, querendo esquecer episódios da vida dela. E necessariamente não são de pessoas, não são de coisas, é com ela mesma. E essa vontade de esquecer vai fazendo com que ela vá colocando o corpo dela em segundo plano. E o corpo é só um instrumento que nós usamos aqui. O corpo, ele é para nos servir. Então, tudo aquilo que a gente deixa de usar, se você colar o teu braço aqui e amarrar uma fita e ficar por meses aqui, você não vai ter mais movimento no braço. Se você parar de mastigar, você não vai conseguir mais fazer esse movimento. Tudo que você deixa de usar no teu corpo, o teu corpo simplesmente para de funcionar. Por que ele para de funcionar? Porque se não tem mais valia, para que ele vai estar fazendo ali? E com as nossas lembranças também é assim. Eu penso que tudo aquilo que diz respeito às memórias, elas podem ser resgatadas com uma experiência que eu tenho vinculada à parte clínica. Sou psicanalista. Então, tudo isso que a gente falou de memória até aqui, os exercícios, as músicas e muitas pessoas que eu consegui trazer de volta para a vida vivida, foram pessoas das quais eu utilizei músicas,
das quais eu utilizei doces, das quais eu utilizei pequenas lembranças, coisas que faziam a pessoa se lembrar de quem ela era, da essência dela. E as pessoas que têm Alzheimer, que têm Parkinson, que têm ELA, que têm Huntington, que têm qualquer doença que leva à demência, que tem mesmo essa doença diagnosticada, elas ainda têm doença. Agora, grande parte das pessoas vão deixando de viver, né? Vão esquecendo a sua essência, aquilo que elas são. E a grande tarefa de quem trabalha com pessoas que têm problemas de memória é resgatar essa pessoa para que ela volte a ser, volte a compreender a essência dela, volte a compreender qual o papel dela, com que ela se sinta alguém no mundo. Muitas das pessoas que têm essas doenças vinculadas à demência são pessoas que foram deixadas de lado, são pessoas que se veem sozinhas. E já que elas são sozinhas, para que elas precisam lembrar? Para que elas precisam de lembranças? São pessoas que ficaram, elas se prendem. E eu digo que todas essas doenças deveriam ser chamadas de doenças autoimunes, porque é a gente destruindo a gente. É a gente que desiste, às vezes inconscientemente, de viver e passa a ter os problemas de ordem cognitiva, motora, porque eu não quero mais aquilo, então eu não quero mais que as minhas mãos funcionem, eu não quero mais pensar naquilo, então eu não quero que a minha memória funcione, eu não quero mais ter que ficar andando para lá e para cá, então eu atrofio minhas pernas, eu não quero mais ter relação sexual, então eu atrofio a parte de baixo da minha cintura. E um caso aqui que eu tive, que passou por mim, era uma criança de 2 anos, que simplesmente a criança parou de movimentar as pernas e os braços. Essa criança parou e na época o conselho tutelar me chamou e eu fui lá para ver e comecei a atender essa criança e conversando com vizinhos, com o pai, com a mãe, conversando com todo mundo ali de uma forma muito discreta. Eu acabei descobrindo que essa criança era obrigada a segurar o pênis do pai durante a noite, enquanto o pai dormia. E como ela cansava, como ela não tinha mais estrutura para aquilo, a informação que ela dá para o corpo é para que aquilo pare de funcionar. Porque se as mãos pararam de funcionar, se as perninhas pararam de funcionar, ela não é mais ser obrigada a fazer aquilo. Ela não faz isso de forma consciente. Ela faz isso como uma resposta do organismo para que ela não sinta mais aquilo, ela precisa dormir. Isso acontece com pessoas que vão criando doenças no seu corpo para não ter mais que passar por dores. Mulheres que tiveram vários abortos, que passam a ter câncer para poder tirar o útero, para não ter mais que passar pelaquela dor. Pessoas que vão se matando aos poucos, para não ter, porque não tem coragem de se matar de uma vez. Só que essas pessoas todas, elas não querem, na verdade, fazer mal contra elas. Elas só não querem sentir esse mal em relação a elas. Então, eu acredito que todas as doenças vinculadas à nossa memória são doenças que se resolvem com conversa, com terapia, com restauração da vida. E aqui eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando que é falta de Deus, eu não estou falando que é falta de nada disso. É falta da pessoa se conectar com ela mesma. Tenho pacientes, muitos pacientes de Alzheimer que tiveram regeneração total, pacientes de Parkinson que tiveram regeneração total, pacientes com ELA, pacientes que vieram aqui com dores fantasmas, pacientes que tinham problemas de fala, de audição e que foram se restabelecendo pelo poder que elas colocaram no próprio corpo delas. Assim como nós podemos destruir, a gente também pode devolver a integridade. Não é renascer, é reintegrar aquilo que nós temos de melhor. Agradeço imensamente a todos vocês que participaram desse curso. Vou ter mais alguns vídeos extras para vocês e muita gratidão pelo que eu sou e pelo que vocês são e por podermos dividir esse espaço. Que a vida seja para cada um de vocês um emaranhado de lembranças boas, de memórias saudáveis e que vocês possam utilizar tudo que aprenderam aqui com outras tantas pessoas, porque cada um de nós tem uma história e essa história só pode ser lembrada se a nossa memória estiver intacta. E eu espero que as suas memórias e as minhas memórias sejam tão preciosas que a gente jamais queira apagá-las. Obrigada.